Oi gente, primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano, já postei um outro vídeo esse ano, mas que foi gravado ano passado, então esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano, em 2019. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu segundo período da faculdade de Publicidade e Propaganda. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer esse curso ano passado, em 2018. Já tem um vídeo aqui no canal que eu conto como foi o meu primeiro período, contei das matérias. E sobretudo tem no vídeo, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E hoje eu vim contar pra vocês como foi o segundo período. Vamos lá. Então, eu tive 4 matérias principais, digamos assim, porque eu tive outras matérias, mas são matérias que diz respeito mais sobre a faculdade do que sobre o curso de publicidade em si. Porque são matérias obrigatórias da própria faculdade e isso é muito relativo de faculdade para faculdade, não diz respeito muito sobre o curso. Por isso que eu vou falar para vocês aqui as principais. Então vamos lá. Eu tive teorias da comunicação, que é uma matéria que as pessoas normalmente têm no primeiro semestre, no primeiro período de publicidade, só que não sei porque eu não tive semestre passado essa matéria, mas ficou para esse semestre e é uma matéria como o próprio nome diz, é só teoria e assim, parece ser chato. Quando eu li que ia ser essa matéria eu falei, caramba, essa matéria deve ser uau, porque assim, deve ser só teoria, 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 teoria. E pensei que não seria legal. E aí essa matéria, a gente aprendeu desde a primeira teoria até as mais recentes, podemos dizer assim. É muito engraçado você estudar umas coisas que... Fala, mano, como que o povo não pensou nisso? Porque hoje é muito óbvio pra gente algumas coisas que na época, muito tempo atrás, não era tão óbvio. Eu gostei bastante dessa matéria, mas eu acredito que eu tenha gostado pelo fato da minha professora ser muito boa. Assim, ela é sensacional, a professora, ela é incrível. Ela teve uma forma de ensino muito boa, ela ensinou a gente, assim, ela fez uma dinâmica. Uma aula, ela dava a matéria, apresentava a matéria, explicava tudo direitinho e tal. E aí na outra aula dela da semana, um grupo tinha que apresentar a mesma matéria, só que com alguma dinâmica. Então cada grupo tinha que fazer, tipo, levar um filme, um vídeo, uma brincadeira e tal. Então foi muito legal, a gente conseguiu aprender muito mais. E assim, você pensa que matéria teórica a gente não consegue colocar muito na prática, mas é muito legal você assistir uma propaganda. Por exemplo, eu tava assistindo, sei lá, Masterchef, aí na propaganda, e nossa, tal teoria fala sobre isso. Você consegue aplicar no seu dia a dia as coisas que você aprende na matéria. Pelo menos comigo foi assim, e eu adorei essa matéria, mas eu acho que eu gostei muito por causa da professora, que ela teve uma forma muito dinâmica de dar essa matéria e foi muito boa. Bom, eu tive também estudos da linguagem, que é basicamente um português, que nem eu tive ano passado. No semestre passado eu tive esse também, só que esse semestre chama estudos da linguagem. A gente teve regras básicas sobre dialogismo, intertextualidade, polifonia, essas coisas que são essenciais pra gente conseguir passar uma mensagem numa propaganda, numa frase publicitária, enfim. Essa matéria é muito importante, mas ela é muito basicona, que eu acho que tem em vários períodos, se eu não me engano. A forma que minha professora faz foi muito tranquila, que ela dava a matéria em algumas aulas, em outras aulas a gente tinha que fazer um exercício no computador, laboratório lá, e era muito de boa, muito tranquilo, e a gente conseguia, com exercícios, fixar a matéria muito de boa, foi muito tranquila. Foi um calor que Jesus na causa. Bom, tive comunicação multiplataforma, que é uma matéria que a gente estuda todos os meios de comunicação. A publicidade no jornal, na TV, na revista, na internet. A gente estuda todas essas áreas que a publicidade é feita e a gente teve que ler alguns livros, apresentar alguns trabalhos e tal. A gente aprendeu sobre transmídias e fizemos vários exercíciozinhos. A professora, ela fez da seguinte forma: a gente tinha que apresentar, a gente lia o que ela mandava pra gente, um grupo apresentava, os alunos que estavam assistindo a matéria tinham que mandar um relatório no dia da apresentação no grupo do WhatsApp. Eu não sei se deu pra entender, mas a gente assistia a apresentação do grupo e tinha que fazer um relatório daquela apresentação, daquela matéria, enfim. E aí dessa forma foi com todas as apresentações e tudo que a gente teve que aprender
nessa matéria. A gente teve que produzir muitas propagandazinhas, sabe? A professora pediu pra gente produzir uma propaganda transmídia, a gente teve que cobrir um evento da faculdade também e produzir um conteúdo pra ela. E a gente, por exemplo, cada grupo produzia uma propaganda. Aí na apresentação a gente analisava aquela propaganda, via o que estava legal, o que podia mudar, o que foi aplicado naquela propaganda e essas coisas, mais ou menos. Porém, por último, mas não menos importante, eu tive produção cooperativa, que foi uma matéria assim que eu amei, porque foi uma matéria super prática. O professor passou pouquíssimas coisas assim escritas, sabe, no quadro. Ele deu muito trabalho pra gente, ele desafiou a gente assim ao extremo, assim, os trabalhos eram tipo assim, meu Deus, não vou conseguir fazer isso. E a gente sempre conseguia e era, assim, muito gratificante e foi muito legal. O seguinte, eu vou contar pra vocês sobre os trabalhos e eu vou explicando pra vocês o que o professor queria pra ensinar pra gente com esse trabalho, tá? Então, o primeiro trabalho que o professor passou pra gente foi uma visita que a gente tinha que fazer em um departamento de comunicação de alguma empresa. Cada grupo ficou responsável por ir em algum lugar. Então teve grupo que foi em agência de publicidade, de grande, médio e pequeno porte. Teve gente que foi em departamento de comunicação de varejo, Itatiaia, que é rádio, né? E alguns outros lugares. O meu grupo foi na Fiat, o departamento de comunicação interna da Fiat. E o professor queria, com esse trabalho, que a gente produzisse uma entrevista, um vídeo com uma entrevista. Além desse vídeo que a gente fez, a gente teve que produzir um trabalho que o professor pediu pra gente pesquisar sobre gestão de crise, gestão de marca, redes sociais e alguns outros 2 assuntos. E a gente tinha que produzir um texto, um trabalho de no mínimo 100 linhas, falando sobre a diferença das 3 matérias, PP, RP e jornalismo, a convergência delas e falar sobre esses assuntos, gestão de crise, gestão de marca, redes sociais e os outros que eu não tô lembrando agora. Gente, eu tava acabando de falar já a última coisa e a bateria acabou e eu não vi. Enfim, vou ter que falar tudo de novo, tive que fazer uma gambiarra aqui pra colocar o celular pra carregar, mas enfim. Voltando. O outro trabalho que o professor pediu pra gente produzir foi uma agência experimental, eu acho que eu posso dizer assim. A gente teve que montar grupos e cada grupo era uma agência e aí cada grupo tinha que procurar um cliente no bairro da faculdade. Então a gente foi atrás de algum cliente. O meu grupo ficou com uma coquetelaria de formatura e eventos e tal. Teve outros grupos que fez para restaurante, fez para loja de bebê, enfim. Cada grupo tinha que ir atrás do cliente, fazer uma visita com o cliente, conversar com o cliente para poder fazer o briefing. Com o briefing, a gente via as necessidades do cliente, né, e tal, e tinha que produzir uma campanha para aquele cliente. Essa campanha a gente tinha que delimitar um público-alvo, fazer um conceito, fazer estratégias, onde que a gente ia vincular, como que ia ser feito as coisas e tal, e a criação. A gente teve que fazer essas 4 coisas e assim, foi muito tenso, foi muito cansativo e tal, mas foi muito, muito bom. A gente produziu tudo e tal, apresentou pra turma, aí a turma foi ajudando e tal, tipo assim, analisando, o professor também dava o feedback, e com o feedback do professor a gente dava uma melhorada na campanha e apresentava de novo. Eu acho que a gente fez isso umas 2 vezes com o feedback do professor e assim, foi muito legal. O professor levou pessoas de fora da nossa turma, então ele pegou alunos que já formou, pessoas que já trabalham com isso, pra ver a nossa campanha. Foi muito legal. Essa matéria, assim, nos mostrou que a gente é capaz, né, de fazer as coisas. Porque todo o trabalho que o professor passava pra gente, eu olhava assim e falava, não vai dar, a gente não vai conseguir. Começava a dar coisa errada e falava, meu Deus, será? E aí no final a gente conseguia, a gente faltava chorar, né, de emoção por ter conseguido e foi muito bom mesmo. Enfim, sobre eventos da faculdade a gente teve a maratona. É o seguinte, todos os alunos de todas as turmas do 2º período vão para a faculdade no dia da maratona, que é um sábado normalmente, e aí vem uma instituição, uma fundação, enfim, que não tem, que precisa de uma campanha. E aí cada grupo... Mais uma vez, grupo, porque tem muito grupo, gente. Quem for fazer publicidade aí, prepara que é muito grupo, é só grupo que você trabalha. Grupo. E cada grupo
produz uma campanha em 3 horas. Então, assim, você tem que produzir tudo. Aí todos os grupos apresentam a ideia, os jurados selecionam 3 melhores ideias. Essas 3 melhores ideias apresentam para o cliente final, para o cliente que é os donos da fundação ou da instituição. E aí o cliente escolhe qual ele gosta mais e aí a escolhida ganha R$1.000 e a campanha é vinculada para essa fundação e tal. E é muito legal, porque a gente ajuda uma pessoa e a experiência em si é muito legal. E também teve o Sarau da Comunicação, que foi um evento que tem todo semestre, que é um evento de apresentação. Tem um vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e aí lá eu explico melhor o que é o Sarau. E é isso aí, que eu me lembre, teve várias palestras, vários eventos da faculdade, mas isso não vem ao caso, porque eu tô falando só sobre o curso mesmo, né? Então é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pra quem não sabe, agora o canal vai ter mais conteúdos desse, falando sobre faculdade, sobre publicidade, sobre coisas do tipo desse mundo, desse assunto. E lá no meu Instagram, me acompanha lá, Vivi Martuchello, eu falo sobre outros assuntos, outras coisas. Coisas que eu fazia aqui no canal, vou fazer lá no meu Instagram, entendeu? Então vai lá me acompanhar no Instagram também, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação, curte o vídeo, compartilha com algum amigo aí que vai fazer publicidade. É isso aí, eu acho que acabou. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.